Seminário 5, aula 4. Bom, então nessa altura do seminário, o Lacan vai falar sobre psicose. Mas de que forma, Rodrigo, ele vai falar? Bom, no Seminário 5, ele vai continuar e aprofundar as ideias do Seminário 3. Lá o Lacan falou, lá no Seminário 3, o Lacan falou sobre a etiologia da psicose. Uma etiologia que é baseada na carência significante. Bom, por Lacan, no Seminário 5, e aprofundando o 3, a análise da psicose se fundamenta sim numa carência de significante, mas de um significante que ele chama de significante primordial, que é essencial desde o início da estruturação do sujeito. Então, para o Lacan, a essência da psicose, ela reside, vamos retomar o Seminário 3, a essência da psicose reside no Verwirrung, é um nome difícil de falar, Verwirrung, que significa fora-clusão. Lembra disso? A gente conversou no Seminário 3. Fora-clusão, você pode chamar também de rejeição. Mas é uma rejeição do quê? De um significante que é fundamental, que a gente falou. Qual significante que é rejeitado? Que é fora-cluído. O significante, o nome do pai, certo? Então, a psicose no Seminário 3 ocorre porque o nome do pai é fora-cluído. Quando a gente fala que é fora-cluído, a gente está falando que é expulso, né? Da estrutura simbólica. Está ausente da estrutura simbólica. Bom, e aí o Lacan ele vai detalhar, né? Como que o Verwirrung, né? Como que esses conceitos do Verwirrung, do nome do pai, eles se articulam. Como que o Verwirrung e o nome do pai se articulam. E, nesse seminário, além dessa articulação, ele vai falar também das consequências estruturais dessa articulação. E por que o Lacan fala da articulação do Verwirrung e do nome do pai e das consequências estruturais? Porque essas questões que vão estruturar uma coisa que ele vai, então, introduzir no Seminário 5, que é a metáfora paterna. Esse é o ponto culminante do Seminário 5, tá bom? Metáfora paterna, certo? Voltando, Seminário 3 foi introduzido lá no Seminário Psicose, introduziu a causa da psicose, que é a fora-oclusão, o Verwirrung, tá? Do que? Do nome do pai, tá bom? Então, é como se a gente dissesse assim, tem um pilar que é essencial, que não foi instalado na pessoa. Essa estrutura está ausente. Essa estrutura simbólica está ausente. Quando falamos que essa estrutura está ausente, estamos falando que aconteceu um Verwirrung, uma fora-clusão. E isso tem consequências, né? Por quê? Porque a pessoa não tem
uma âncora simbólica, né? Uma âncora forte para o quê? Para a lei e para a realidade. Então, essa estrutura que está fora cluída, ela está fora, então o indivíduo fica sem essa âncora simbólica que vai dar o suporte para a lei e para a realidade. Então a pessoa vai lidar com essas questões sem essa âncora simbólica, porque ela está ausente da estrutura. Tem um Verwerfung, tá bom? E aí, o que acontece no seminário 5 é que o Lacan vai introduzir, então, uma fórmula que ele chama de fórmula estrutural. Para explicar o quê? Para explicar esse pilar, né, que está, essa âncora, essa estrutura forte, né, que está ausente, ela está Verwerfung, ela está fora cluída. Então ele vai lançar essa fórmula estrutural para explicar esse pilar que está fora cluído, que é o nome do pai, ok? Essa ausência dessa estrutura ele vai explicar através da fórmula estrutural. E aí que está a questão. Para que ocorra a neurose, vamos colocar assim em termos mais geral, é como se precisasse estar instalado, né? Esse nome do pai precisa estar instalado para que, digamos assim, a mente funcione de uma forma mais razoavelmente saudável, né? E essa instalação do nome do pai seria então a neurose. Logo, a neurose é uma condição, né, para que a mente funcione. Olha que curioso, né? Tá bom? Então, o que o Lacan introduziu nesse seminário 5, que não havia no 3, é a metáfora paterna, essa fórmula estrutural, tá? Legalzão, legalzão, legalzão. Bom, o Lacan, então, ele vai fazer uma distinção do Verwerfung, do nome do pai, né? O Verwerfung do nome do pai, a ausência da estrutura do nome do pai, é diferente do Verderung, né? Qual a diferença do Verwerfung do Verderung? Bom, Verwerfung, foraclusão. Verderung é recalque. Então, o Lacan ele vai deixar muito bem delineado que a foraclusão não é recalque. O que tem são duas operações que são distintas, são diferentes no inconsciente. Legal? Então, Lacan fala sobre isso, sobre essa distinção. Então, no recalque, né, a cadeia significante, né, no do Verderung, a cadeia significante, ela vai continuar a se desenrolar e se ordenar. A cadeia significante vai continuar a se desenrolar e ordenar onde? No outro. Então, no recalque acontece isso, tá bom? No recalque, então, acontece isso. Legalzão? Fechou?
Se a gente tem esse ponto, a gente vai agora para outro ponto. Desculpa. Se no recalque a cadeia significante ela vai se desenrolando e vai se ordenando outro, e isso independente do que o sujeito tem de acesso e consciência disso. Mas no Verwerfung, na foraclusão, o significante, olha só a diferença. O significante é uma letra que falta, é uma letra que está ausente na cadeia do significante. Então, a distinção, a diferença estrutural do Verwerfung, a foraclusão, do Verwerfung, que é o Verwerfung, que é a foraclusão, do Verwerfung, que é o recalque, é justamente isso. Enquanto na foraclusão o significante tem uma letra que falta, que está ausente, tem uma letra ausente na cadeia de significantes. No recalque, a cadeia de significante ela vai continuar se desenrolando, se ordenando até o outro. Legal? Ficou um pouco confuso? Bom, em termos mais fáceis, no recalque, o conteúdo existe no simbólico, mas pode ficar inacessível ao inconsciente. Na foraclusão, o conteúdo não existe no simbólico. Por quê? Porque ele nunca entrou na cadeia de significantes. Tá bom? Bom, aí o Lacan continua falando que o significado do nome do pai, né? Ou seja, o significante particular que falta na psicose é o nome do pai. E esse significante é muito importante, porque é esse significante que funda a própria existência da lei. Olha só, o nome do pai é um significante que estrutura a lei e o funcionamento da linguagem. É esse significante que funda, que estrutura o funcionamento da lei e da linguagem. Então, sem esse significante estruturante, fundante, a estrutura simbólica fica como? Prejudicada, incompleta, e todas as questões que surgem com isso. Então, o nome do pai é um significante que lá no grande outro, ou seja, no grande outro, lugar da lei, o lugar da linguagem, autoriza o que? O jogo dos significantes e sustenta o texto da lei. Então, é como se o grande outro, esse lugar da lei, da linguagem, fosse o texto da lei. E o nome do pai é o significante que funda a existência da lei. Ele funda a lei que se sustenta enquanto texto de lei no grande outro. Então, para que esse texto de lei continue existindo, esse lugar da lei, da linguagem, precisa ter algo que o autorize a existir. E o que o autoriza a existir, né, esse grande outro,
esse lugar da lei, esse lugar da linguagem, é então esse significante o nome do Pai. É um significante que funda, que estrutura e que sustenta esse lugar chamado grande outro. Ele funda, sustenta e estrutura esse lugar. E é através desse significante, o nome do Pai, que ocorre a autorização, o jogo dos significantes, né? É como se fosse o juizão lá, falar, começa a partida. Vamos lá. Certo? Então,